Shalom a todos, amados que estão acompanhando agora. Nós estamos nesse propósito, junto do povo judeu que está neste momento clamando, invocando o poderoso de Israel. E para você que está acompanhando o vídeo, esse mês, o dia Av, é um dia muito triste para o povo judeu. Por quê? É o dia o dia 9 de Av, enquanto você vai curtindo as imagens de Jerusalém, ao vivo agora, nesse domingo, o povo de Israel está aí, se voltando para Adonai, clamando, suplicando o poderoso de Israel, porque sabendo que só Adonai, só Hashem pode trazer uma resposta. E voltando aqui falando sobre o mês de Av, não é apenas uma triste tradição do povo judeu. No dia 9 de Av, é que o templo foi destruído pelos babilônicos no ano de 586 antes do Messias vir. O templo tinha sido destruído nessa data. E foi no mês de Av que foi destruído. E novamente, no ano 70, já os romanos. Os romanos, no ano 70, depois do Messias e Yeshua, os romanos invadiram Jerusalém novamente e destruiu, roubando os candelabros, levando todos os segredos para Roma e impedindo que as pessoas viessem conhecer o nome verdadeiro do Mashiach. E por isso que temos visto o que está acontecendo hoje, o comércio que virou o cristianismo. E novamente, foi também nessa data que os judeus foram expulsos da Inglaterra. Em 1290, eles foram expulsos da Inglaterra. E da Espanha, em 1492. Foi aí que muitos judeus vieram buscar exílio aqui no Brasil. E foi nesse dia que as câmeras de gás de Treblinka entraram em operação em 1942, iniciando o Holocausto. Então você vê que é um dia que tudo isso passou com o povo judeu. E é um povo que tem sido forte. Por isso que a aliança que o Eterno fez com o povo de Israel, ela está de pé. Esse povo jamais sobreviveria se eles não tivessem aliança com o Eterno. Se não houvesse o Eterno feito aliança com Israel, Israel já tinha desaparecido do mapa. Mas por que Israel venceu guerras contra os russos, babilônicos, venceu guerra contra os filisteus, venceu várias guerras? Por que esse povo sobrevive? Porque está explicado, a salvação vem dos judeus. E Yeshua é judeu. E o seu nome é judeu. O seu nome é judeu. E por isso que nós, gentios, você que é gentil, você tem que se voltar. Voltar para as raízes. Quem é a raiz? A raiz, quem são os patriarcas desta nação que existe até hoje? Abraham, Isaac e Jacó, Israel. Então a raiz
Por que que esse povo subsiste até hoje? Porque eles guardam as raízes da fé de Abraão, de Isaac, de Jacó. Por isso que esse povo sobrevive, porque o Eterno, ele fez uma aliança com o povo de Israel, e eu gostaria de compartilhar com você agora, nesse domingo, nós que estamos agora acompanhando, no livro de Êxodo, Shemot, Adonai, ele faz uma aliança com o povo de Israel. No livro de Êxodo 31, fala assim, ó. O que o Eterno fala? O Eterno diz assim, ó. Adonai disse a Moshe, no versículo 31:13 de Êxodo: fale ao povo de Israel, guardem o meu Shabat, pois é um sinal entre mim e vocês por todas as suas gerações, para que saibam que eu sou Adonai e que o separo para mim. Vai encarar? Como que a pessoa vai encarar uma nação? Como que a pessoa vai encarar, vai contra uma nação que o próprio Eterno separou? Aí vem a teologia babilônica, a teologia católica cristã, vem tentando usurpar Israel. Falar que Israel é para o judeu e a igreja é que vai subir. Então você que crê na teologia da substituição, então você não crê na Torá. Se você crê você que está aí pregando, pastor, fala que o sábado é só para os judeus, então você não crê no que você está falando. Você não crê na Torá, você não crê na Bíblia, na Tanar, para que você possa entender. Porque o próprio Eterno falou aqui, ó, guarda os meus Shabat, pois ele é um sinal entre mim e vocês e todas as gerações, para que saibam que eu sou Adonai, que o separo para mim. Então você vê que foi o Eterno que separou essa nação. E essa nação separada ninguém pode destruir, ninguém. Então a igreja é que tem que se voltar para Israel. Não é Israel se voltar para a igreja. Você que é pastor, obreiro, membro, evangelista, bispo, apóstolo, é você que tem que se voltar para Israel. É nós que temos que se voltar e aceitar a Torá, porque no livro de Miqueias, se você tem a sua Bíblia aí, no livro de Miqueias, aqui o Miqueias, no capítulo 4, o que o Eterno está falando para os gentios? O Eterno fala assim, ó, no capítulo 4, versículo 2: muitos gentios irão e dirão: vem, subimos a montanha de Adonai. Aonde é a montanha de Adonai? Fica aqui no Brasil? Não. A montanha de Adonai é aí, ó, esses muros. É nos muros de Jerusalém. É na terra Kadosh. Muitos gentios irão e dirão: venham, subamos a montanha de Adonai, a casa do Elohim de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos. Baruch Hashem. E nós andaremos nos seus passos, pois de Sião sairá a Torá, a palavra de Adonai de Jerusalém. Então você que é pastor,
você que é membro, obreiro, volte-se mais rápido para Jerusalém. Nós temos que sair de Roma. Você tem que deixar os dogmas romanos e se voltar para Jerusalém. Jerusalém. Voltar à guarda do Shabat. O domingo foi substituído, o Shabat foi substituído pelo domingo, mas pelos homens babilônicos. E você que é evangélico, você que é católico, você que tem a sua denominação, você está sendo sincero, mas não tem um pastor de verdade que te fale a verdade. Por isso que você está no domingo, porque na verdade os mandamentos que o Eterno deu foi para separar o sábado, não o domingo. O domingo é o dia que você deve passear, sair com a sua família. O domingo não é o dia verdadeiro de adoração de Adonai. Por isso que o Eterno falou, muitos gentios irão e dirão, venha, subamos a montanha de Adonai. Mostra essa palavra para o teu pastor. Mostra o Êxodo 31, que nós acabamos de ler para o seu pastor, para o seu bispo, que tem teologia, doutor em divindade. Mostra para ele que o Eterno fez aliança não com nenhuma parede. O Eterno fez aliança com o povo de Israel. E nós temos que nos voltar para Jerusalém. Somos nós que temos que voltar para a casa do Pai. A casa do Pai não é a sua igreja, não é a placa da sua denominação. A casa do Pai é Jerusalém. Olha só, o que diz? Eu vou ver se dá para você ver. Olha só. Muitos gentios irão e dirão, venhamos e subamos a montanha de Adonai. Venha, subamos a montanha de Adonai, a casa do Elohim de Yaakov, e ele nos ensinará o seu caminho. Por isso que nós deixamos 19 anos de pastor para trás e estamos voltando para a casa do Pai. E você que ama Israel, volte para a casa do Pai. Volte rápido, porque o Messias, Yeshua, ele está às portas e vai buscar não a igreja, mas aqueles que guardam os mandamentos dados por Adonai, os mandamentos de Adonai, não os mandamentos dos homens. E muitos têm obedecido a homens e deixado de obedecer o poderoso de Israel. Então, por isso, nós nos despedimos, como o povo judeu já está despedindo, e que o Eterno de Israel possa abençoar a cidade santa de Jerusalém, abençoar a sua vida. No nome de Yeshua, o Messias de Israel. Um abraço a todos, um shalom, Shavuot Tov, a todos, uma boa semana. Que o Eterno possa abençoar cada um de nós.